A graça de Jesus esteja com vocês, amém? Fiquem à vontade, tomem seu assento. Meus irmãos, estou feliz de retornar à igreja. Estava com saudade dos irmãos. Nos últimos 2 domingos eu estive em trabalhos do presbitério e por isso não pude estar com vocês, mas hoje retorno. Espero sinceramente que a saudade seja recíproca, né? Se não for, é problema. Meus irmãos, parece inacreditável, mas nós já estamos chegando no Natal, não é verdade? Já estão fazendo sinal para mim lá atrás que as crianças vão ter escolinha, né? É isso aí, as crianças terão um tempo especial para elas agora. Deus abençoe nossas crianças. Dá para acreditar, meus irmãos? Chegou o Natal, o ano acabou. Natal é sempre uma época de festa, de muita comida, de engordar, de férias. Mas Natal também é uma época de repensarmos, de refletirmos na nossa vida, na nossa existência, na forma em que passamos o ano. E nesse domingo, até o final do ano, nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido do Natal. Qual é o real sentido do Natal? Nós vamos explorar aqui alguns textos que mostram o nascimento de Cristo, que mostram como se deu o nascimento do Messias, mas mais do que isso, nós veremos o significado do nascimento de Cristo e as suas implicações para a nossa vida hoje. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Nós leremos 2 versículos, Isaías capítulo 9, versículos 2 e o versículo 6. Isaías 9, 2 e 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos orar, meus irmãos? Fechem os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, ansiosos de recebermos o ensinamento que vem dela. Ao mesmo tempo, reconhecemos a nossa total incapacidade de entendê-la fora a atuação do Teu Espírito. Por isso clamamos a iluminação do Senhor, para que entendamos esse texto, e para que acima disso, Senhor, para que o Senhor fale conosco através desse texto. Apenas o Senhor conhece os nossos corações, apenas o Senhor conhece as necessidades dos irmãos que aqui estão. Muitos entraram aqui, ó Deus, angustiados devido aos problemas da vida, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde. Apenas o Senhor conhece. E apenas o Senhor tem o consolo necessário para a nossa vida. Por isso fala conosco essa noite. Abençoa-nos. Que a Tua presença esteja conosco aqui. E que ao final dessa mensagem possamos dizer verdadeiramente: o Senhor falou conosco. Ajuda-nos. Sê conosco. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que entendamos a Tua palavra e para que ela faça diferença em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não tem nada mais característico do Natal ou da época natalina do que as luzes de Natal. Talvez você já tenha visto nas ruas, nos prédios, em algumas árvores, luzes, piscas-piscas, luzes natalinas. É o mais característico dessa época. Algumas pessoas exageram e colocam milhares de luzes nas suas sacadas, nas suas casas, e é luz no quarto, é luz na sala, é luz onde você olha, parece que a pessoa está vestindo um pisca-pisca.
Mas a gente gosta de luzes natalinas, é bonito de ver, é uma coisa bonita, agradável de se ver. E eu não sei se vocês sabem, mas a origem desse costume vem da época desde antes de Cristo. Os povos da Europa costumavam no dia 25 de dezembro, que é o período mais escuro do ano, com a noite mais longa, em alguns países da Europa, eles costumavam acender fogueiras e luzes, esperando que no dia 26 de novembro, esse período mais escuro do ano fosse embora e que os dias ficassem mais longos, os dias ficassem com uma duração maior. Então as pessoas acendiam as luzes no dia 25 de dezembro, não só para que o inverno acabasse, não só para que o calor viesse e a luz viesse, mas também com uma simbologia. O objetivo era que a luz do verão raiasse sobre as pessoas. E essa ideia de luz existe até hoje. Muita gente fala, olha, eu espero que o ano que vem traga muita luz para mim. Eu quero que o ano que vem seja muito iluminado para mim, independente do que isso signifique. Eu quero que o ano que vem tenha muita luz, tenha muita iluminação de Deus, seja lá o que for essa luz. As pessoas querem luz na vida. As pessoas querem luz, independente do que seja. Então, meus irmãos, as pessoas esperam luz para o Natal. As pessoas querem luz no Natal. Tanto nas ruas, nas árvores, como na vida. A gente quer luz. A gente quer que a nossa vida, para o próximo ano, seja diferente, mais iluminada, mais pacificada, mais amorosa, mais tranquila, do que foi no ano que está se findando. Eu tenho certeza que não tem ninguém que espera para 2019 um ano pior do que 2018. Todos nós olhamos para frente com alegria, com esperança pelo menos. O ano pode ter sido terrível, o ano pode ter sido assombroso, mas o que você espera é que o ano que vem tenha mais luz, que seja melhor. Mas o que nós esperamos com luz? O que nós queremos dizer com luz? Eu acredito, irmãos, que esse texto tem algumas lições preciosas para nos mostrar sobre essa questão da luz que o Messias traz para nós. Esse texto foi escrito pelo profeta Isaías, mais ou menos 750 anos antes do nascimento de Cristo. O livro de Isaías é conhecido como o quinto evangelho. É conhecido como o quinto evangelho, especialmente no capítulo 53, que relata os sofrimentos do servo Messias. Mas no livro de Isaías inteiro nós temos porções ou revelações sobre quem seria o Messias, ou qual seria o trabalho, a função, as características do Messias. E esse texto, meus irmãos, é um texto especial, porque é uma das primeiras revelações sobre como seria o Messias e o que o Messias traria para o povo de Israel, e não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Esse texto, ele é maravilhoso, porque ele resume, no versículo 2 e no versículo 6, o que significa a vinda do Messias ao mundo. E é sobre isso que eu quero pensar um pouco com vocês. E eu acredito que todos vocês aqui entendem e aceitam que Jesus Cristo é o Messias que deveria vir, é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade que se tornou homem, morreu na cruz, viveu a nossa vida para que fôssemos perdoados e fôssemos regenerados à semelhança de Deus. Então, partindo desse pressuposto que Jesus é o Messias, esse texto nos ensina algumas lições. A primeira lição que esse texto nos ensina é que o mundo está envolto em trevas. Veja no versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de trevas, ela usa essa expressão com dois sentidos principais. O primeiro sentido é o sentido de maldade. O segundo sentido é o sentido de ignorância. Então nós vemos aqui que a descrição do povo sem o Messias era um povo que andava na escuridão, um povo que andava em trevas. Na época de Isaías, na época da redação dessa profecia, o povo estava imerso em imoralidade, em perversidade, em paganismo. O povo nessa época estava literalmente sacrificando crianças para outros deuses, oferecendo culto a outros deuses, praticando prostituição cultural. O povo estava em trevas. E a violência era enorme nos rincões do reino de Israel.
assassinato, os reis eram assassinados, o povo era assassinado, injustiça, violência, exploração. Essa era a realidade do povo de Israel sem o Messias. Trevas, maldade. Meus irmãos, não é exatamente esse o cenário que a gente vê hoje na nossa sociedade? Você já viu da Atena essa semana? Não? Que bom. Porque se você viu alguma coisa, você ficou em depressão, provavelmente. É só pai que matou o filho que matou o pai, fulana que foi estuprada, fulano que foi morto. Meus irmãos, nós vivemos uma sociedade doente, violenta. Violência nas famílias, não só agressão física, mas agressão verbal. Talvez alguns de vocês estejam vivenciando ou já vivenciaram isso. Violência na família, violência no bairro. Com certeza você tem um amigo, um parente, um conhecido que foi ou vítima do crime, ou participou do crime. A nossa sociedade é violenta, irmãos. Estamos imersos em trevas. O primeiro sentido de treva é o sentido de maldade. O segundo sentido de trevas é ignorância. Ignorância. Ou seja, nós estamos vivenciando um período de sofrimento, de maldade, mas nós simplesmente não sabemos o que fazer para sair disso. Não sabemos o que fazer. Na época de Isaías, as pessoas procuravam médiuns, feiticeiros, para resolver os seus problemas. No versículo 19 do capítulo 8 diz o seguinte: quando disserem, consultem os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Veja o cenário da época de Israel. As pessoas procuravam médiuns para que os mortos que estavam no além dessem uma palavra de alento para acabar o sofrimento. Já viu isso? Já viu isso na nossa sociedade? Pessoas que tentam contatar o mundo do além, contatar os mortos, para de alguma maneira acabar com o seu sofrimento, para de alguma maneira encerrar a maldade que vivenciam na sua vida, para encerrar um ciclo de maldade.